para o preparo da carne moída, a gente fez a opção em pegar vários produtos que vêm da horta. Aqui eu tenho a cenoura, a abobrinha, a batata, o coentro e a cebolinha. Poderia ter sido a salsa e a cebolinha ou só um dos dois. Alho e cebola. O tomilho e o alecrim. Poderiam ser outras ervas também. O importante no preparo da carne moída é a gente ter como foco que eu estou utilizando para preparar uma carne, que poderia ser um frango ou um peixe, todos os ingredientes, todas as hortaliças que eu plantei na horta da minha escola. Então, aqui poderia ser uma panela, uma frigideira, no meu caso é uma wok, bem quente. Eu vou colocar um pouquinho de azeite, ou de óleo, ou de qualquer outro tipo de gordura. Se eu quiser, eu também poderia não colocar nada, mas para isso eu preciso conhecer a panela que eu estou trabalhando. Vou tirar aqui a proteção da carne. Se ela estiver guardada na geladeira esperando, o ideal é que a gente proteja ela com papel filme ou coloque ela dentro de um saquinho que não tenha sido usado no mercado, limpo. E vou colocar a carne moída na frigideira bem quente. O importante é que a frigideira esteja bem quente. Para quê? Para que a minha carne sele. Ela vai criar uma camada de proteção e vai liberar menos água durante o processo de cozimento. Então, eu vou deixar quietinha, não vou mexer. Depois de um tempinho, eu venho aqui, mexo ela rapidinho. Aproveito para amassar alguns gominhos que tenha e deixo ela quieta, até que ela esteja completamente selada. E para que ela esteja selada, ela vai estar toda dessa cor. Deixa de ter essa cor de sangue avermelhada e passa a ficar cinza, amarronzada. E eu sigo com o cozimento da minha carne. Então aqui, ó, eu posso mexer rapidinho. Por isso que a frigideira ela tem que estar muito quente, porque quanto menos água soltar no cozimento da minha carne moída, mais saborosa a minha carne vai ficar. E a gente tem mania de achar que aquela água que sai é o molhinho. E, na verdade, aquilo é o sangue que está saindo. Então, caso eu mexa demais, ou a carne não tenha sido 100% descongelada, eu deixo aquela carne, a água evaporar. Depois que ela estiver bem sequinha e a carne começar a fritar, aí sim eu começo a utilizar os outros ingredientes. Na sequência, a cebola, o alho e todas as hortaliças. A cebola piquê está aqui porque, se eu quiser aromatizar ou com louro, ou com cravo, ou com a cebola, eu posso jogar ela daqui a pouco, quando a gente tiver colocado, adicionado água, e ela vai liberar muito suavemente um dos 3 aromas. Então, aqui, ó, a gente pode perceber que tem um pouquinho de água já soltando. A gente deixa quieto, vai mexendo e espalha. Por isso que eu gosto de trabalhar a carne moída em panelas maiores do que a quantidade de carne moída. Porque eu consigo produzir menos água do que se tivesse numa panela menor em relação à quantidade de carne. Então, assim, só para que a gente tenha ideia, a quantidade de água que está soltando é mínima. E que na hora que ela vai tocando nas partes mais quentes da minha panela ou da minha frigideira, nesse caso da minha wok, eu acabo eliminando essa quantidade de água. A carne moída não tem nada, ela está do jeito que eu comprei, não tem alho, não tem cebola, não tem vinagre, não tem sal. O objetivo aqui é selar a carne moída para retirar todo o sangue e evitar aquele gosto de ranço ou de sangue,
que a gente às vezes prova na carne. Agora, como a carne está selada, né, ela já mudou de cor, qual que é o trabalho que eu vou ter agora? Deixar esse restinho desse líquido que está aparecendo, que ainda é do sangue, evaporar. Quando ela evaporar, ela vai fritando, e aí eu dou sequência colocando os ingredientes. Nesse meio tempo, para a gente não ficar sem fazer nada dentro da cozinha, eu aproveito e vou fazendo as outras coisas que eu tenho que fazer no dia a dia da cozinha da minha escola. Se eu tiver que preparar uma salada, essa é a hora. Se eu tiver que finalizar o feijão, essa é a hora. Se eu tiver que lavar uma louça ou outra, esse é o momento. Enquanto isso, a carne moída vai ficar lá no cantinho dela, fritando um pouquinho. A carne, então, depois de um tempo, ela já não tem mais líquido nenhum. O líquido foi todo, evaporou com o calor do cozimento. Agora eu tenho só a carne moída, mas também ainda sem nenhum tempero. Partindo daí, eu vou entrar com a cebola. Quantidade de cebola sou eu que determino, né? Cebola a gosto. Aqui tem uma cebola tamanho média, cortada em cubinhos. A gente vai incorporando a cebola à carne. Deixando do mesmo jeito que a gente fez com a carne, a gente faz com a cebola. Deixa ela dourar um pouquinho. Se eu sentir necessidade, eu acrescento um pouco mais de óleo ou de azeite. E aí vou deixando a cebola dourar. Feito isso, a cebola estando dourada, eu pego o alho, abro um espacinho no centro da panela, coloco de 1 a 2 dentinhos de alho, ou depende muito também da quantidade de alimento que eu vou estar produzindo na escola. Se a quantidade for maior, eu aumento a quantidade de alho. Feito isso, eu coloco a batata, a cenoura e a abobrinha, cortadas em cubinhos. Eu acho que fica mais bonito, mais apresentável. Lembrando que a gente quer dar uma aparência nova para a cozinha da escola. E quanto mais colorido for o nosso alimento, mais atrativo ele vai ser para os nossos escolares. E maior vai ser a aceitação. Coloco um pouquinho das ervas que vieram da nossa horta. Metade do nosso cheiro verde. Misturo. E agora, eu teria a opção de acrescentar água para produzir o caldinho, ou de utilizar tudo aquilo que veio de apara. Quando a gente fala de apara, é o que eu não vou, apara limpa é o que eu não vou usar durante o preparo do meu alimento. Então aqui, que eu já guardei, eu tinha guardado, eu vou ter couve, que eu poderia ter usado para fazer um feijão, cebola, que eu usei no preparo da carne moída, né? Ó, ponta de cebola, casca de cenoura, de alho, da abobrinha. Aqui, eu vou colocar tudo isso dentro de uma panela com água fria, o suficiente para cobrir, levo para o fogão em fogo baixo. 40 minutos depois, eu vou ter o que a gente chama de caldo, que é aquele caldo industrializado que vem com muito sódio, que a gente compra, a gente abre mão de comprar ele agora e vai trabalhar o nosso caldo dentro da nossa cozinha. 40 minutos depois, eu vou coar isso aqui vai ser deslocado para a composteira e eu vou ter
um caldo de legumes, 20 a 40 minutos depois. Então, agora eu venho com água. O ideal seria que fosse o caldo que a gente produziu na própria escola. Afasto a carne e vou colocando de pouquinho. Vou colocando de pouquinho, vou mexendo a carne. Eu poderia ter colocado o tomate aqui também para dispensar um pouco o uso do extrato de tomate. Bastava tirar a pele e a semente do tomate. Isso eu poderia fazer colocando o tomate dentro de uma água fervendo, dando um cortezinho nele. Coloco dentro da água fervendo. Quando ele soltar a pele, eu tiraria a pele, tiraria a semente, cortaria em cubinho para que ele desse um pouco mais de cor para a minha carne. Ou então eu poderia usar corante natural, né? Que é o urucum. Então, se o urucum estiver na minha região, eu poderia colocá-lo também para dar a cor para o meu alimento. Então, aqui eu venho colocando água de pouquinho, misturando, e a água a gosto, o suficiente. Quando eu achar que já está bom, eu paro, finalizo com o coentro restante. Coloco um pouco de sal, lembrando que sal é só para realçar o sabor do alimento, eu não preciso de muito. Coloco um pouquinho de sal, bem pouco, não coloquei nem meia colher de sopa. Misturo e está pronto para servir. Vou aproveitar que eu tenho um pratinho e na hora de servir, só para mostrar para vocês num ângulo diferente, sem ser o da panela, que é interessante a gente trabalhar as cores dentro da cozinha da minha escola. E o nosso preparo da nossa carne moída está encerrado.